Saudações rubro-negras galera, hoje trarei notícias sobre o Flamengo, treino e muito mas antes peço que se inscrevam no canal e deixem aquele like para fortalecer. Dois gigantes do esporte se enfrentam em busca da supremacia dentro das quatro linhas, proporcionando aos torcedores uma experiência intensa e repleta de emoção. Com histórias ricas e títulos invejáveis em suas respectivas trajetórias, Flamengo e Corinthians protagonizam uma rivalidade que transcende o campo de jogo, representando verdadeiros fenômenos sociais e culturais. No palco desse confronto épico, duas das maiores torcidas do país se unem em apoio aos seus clubes, transformando cada partida entre essas equipes em um espetáculo único e inesquecível. Neste domingo, mais uma vez, o futebol brasileiro para assistir ao clássico entre Flamengo e Corinthians, um duelo recheado de tradição, rivalidade e a promessa de grandes emoções. Acompanhe agora a matéria exclusiva no programa Sport Center Brasil. Créditos e direitos autorais Programa Sport Center, ESPN e Flá TV. Mas a gente começa então com um clássico nacional, sim, no Rio de Janeiro, entre Flamengo e Corinthians. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro marca o encontro das duas maiores torcidas do Brasil. Sim, Flamengo e Corinthians, um duelo de gigantes. Olha, é bem verdade que os momentos são opostos. Enquanto o rubro-negro carioca começa a dar uns sinais de avanço na temporada, o timão segue estagnado e sem sinais de melhora. O desempenho do Flamengo no clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil ligou a luz de esperança na nação rubro-negra. Apesar de não conseguir balançar as redes, é verdade, o time jogou no estilo Jorge Sampaoli. Pressionou, criou e mostrou muita intensidade. Bueno, ese Flamengo de verdade, o sea, Flamengo con autoridade aqui e imponerse no Maracanã, que bueno, que o meu trabalho, eu penso que hoje é um ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo e a obrigação de fazer todos os jogos da mesma forma que hoje. Por outro lado, a atuação do Corinthians no duelo com o Atlético Mineiro fez brilhar ainda mais a luz de alerta na fiel torcida. Vanderlei Luxemburgo ainda não conseguiu achar o time ideal e muito menos as vitórias. O treinador completou 5 jogos à frente do timão e ainda não venceu. São 3 derrotas e 2 empates. Uma vitória muda todo o ambiente. Toda a insegurança que está tendo, a perna fica pesada, o jogador quer dominar a bola, não consegue, vai que não sei o quê. Uma vitória muda totalmente a situação. Então a gente está tranquilo que vai chegar uma vitória, não vai perder todos os jogos, vai chegar a vitória. O Maraca será o palco do confronto. Enquanto um quer confirmar o início da boa fase, o outro precisa mostrar que ainda tem potencial e força para reagir. Flamengo e Corinthians, nação e fiel, confronto gigante para o momento decisivo da temporada. Olho então na nossa tela, essa vantagem rubro-negra, retrospecto contra o Corinthians desde 2017. São 20 jogos, 12 vitórias da equipe carioca, 5 empates e só 3 vitórias da equipe. Olha, só 3 vitórias, hein, corintianas em 20 jogos. Os gols do Flamengo, 32, os gols do Corinthians, 12. A maior goleada, um 5-1 do Flamengo. E claro que entre esses resultados todos, no ano passado teve eliminação na Libertadores e teve título da Copa do Brasil. Jogos grandes também, né? Encontros muito grandes das equipes. Agora, em momentos, talvez em fases ou em expectativas, em contextos diferentes, né? E para isso a gente vai chamar também o Pedro Henrique Torre para trazer as informações primeiro do lado rubro-negro. A gente vai falar de mercado do Flamengo. Olha, que sacanagem. Dá até aqui, vontade de ir embora desse programa. Eu conheço essa avenida aqui, ó. Dá vontade de ir embora. É aqui na... É a Inajar de Souza. É aqui do lado, né? Que Tietê ali, que a gente passa todo dia. Pedro Henrique, depois a gente fala, depois dessa sacanagem sobre mercado, mas agora focando na importância desse confronto pelo Brasileirão. Tudo bem? Eu sei que tá, né? Tudo bem, Mari? Um grande abraço a todos aí, Bruno, enfim, Eugênio, Marra, que estão acompanhando a gente também no Sport Center. A gente está aqui no Mirante do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, um pouquinho mais próximo da Gávea, um pouquinho bem distante do Ninho do Urubu.
onde acontece nesse momento a atividade do Flamengo, preparação para o duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mais uma atividade. Os jogadores se reapresentaram ontem, depois de um dia de folga, né? Ganharam a primeira folga do Sampaoli depois do Fla-Flu, primeira folga sobre o comando do Sampaoli. Ontem a reapresentação, e aí a dúvida que o Sampaoli tem nesse momento, ele vai poder contar com o Davi Luiz e principalmente com o Pedro para esse confronto com o Corinthians. O Flamengo não quer acelerar essas situações, na verdade, né? Os dois. Mas está aos poucos com esperança de contar com esses dois jogadores. Ontem eles fizeram já parte da transição ali no campo, quer dizer, um trabalho já no campo e parte da atividade com o elenco, quer dizer, mostrando alguma recuperação das lesões musculares, estão entregues ali mais à preparação física, mas o Flamengo ainda considerava, pelo menos cedo, uma análise para ver se eles podem atuar nesse fim de semana. A expectativa muito grande é para saber se eles podem ou não, se o time, na verdade, vai manter o pique da remada que teve contra o Fluminense. Muita intensidade, um time muito entregue, se encaixando finalmente sob o comando do Sampaoli, e aí, com tudo, para cima do Corinthians. E ao mesmo tempo, ontem foi tanto quanto revitalizado, com acerto, com o Luiz Araújo, reforços chegando aí para encher um pouco a barriga da torcida e também do Sampaoli, né? Essa coisa do pique da remada que é interessante, né? Porque é algo que o Eugênio levantou também depois da boa atuação ali contra o Fluminense, pra gente ver se o Flamengo vai ter essa sequência. Se tiver contra o Corinthians, vai dar ruim pro Corinthians, hein, Mari? Veremos. O Pedro volta daqui a pouco com essa sacanagem de visual, pra gente falar também de mercado da bola do Flamengo, que tá agitado. Vamos seguir então agora com o lado do Corinthians? O Vinícius Nicoletti, então, traz pra gente as informações do Corinthians. Ah, igualzinho. Mas tá bonito aí, Parque Ecológico é bonito também, é bonito aí sim, não é, Vinícius? Não, mas a posição dos repórteres diz muita coisa sobre esse clássico. Leblon e CT do Corinthians. Claro que o CT é bonito, mas a posição tá um pouquinho desigual, com certeza. A vantagem pro Pedro lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians aqui segue a preparação para enfrentar o Flamengo, né? Tentando aí sair dessa crise, conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. São 5 jogos com 3 derrotas e 2 empates. E o Corinthians 6 jogos sem vencer nessa temporada. Muito tempo, um longo período, há muito tempo o time não ficava esse tempo todo sem vitória. O time deve ser o mesmo, todos os jogadores à disposição, né? Mesmo que enfrentou o Atlético na rodada do meio de semana pela Copa do Brasil, né? E todos os jogadores à disposição, menos o Renato Augusto, que ainda não voltou a treinar com o grupo. Há a previsão que ele retorne na semana que vem e a preparação para ele retornar ao time nesse jogo decisivo de Copa do Brasil, jogo da volta contra o Atlético na Neoquímica Arena. Então há essa preparação. O time fica a dúvida, o Luxemburgo ainda está naquela fase de tentativa e erro. O Paulinho jogou de volante pela primeira vez, foi numa conversa, jogando à frente à zaga, fazendo aquela função, proteger a defesa. Foi uma conversa que o Luxemburgo teve com ele, tentando fazer o que ele fez com o Rincon, lá em 98, na primeira passagem, quando o Rincon era um jogador de meio campo e virou um primeiro volante. Então essa é a ideia do Luxemburgo, transformar o Paulinho nesse primeiro volante, e ele deve ser mantido para esse jogo também contra o Flamengo. Pode ter mudança na lateral, Bidu e Fábio Santos disputando a posição ali na lateral, e o Juliano e o Maicon disputando também a posição no meio campo, mas não deve mudar muito em relação ao time que perdeu para o Atlético na Copa do Brasil. Além dessa fase que o Corinthians tenta sair, também tem a questão da estatística, do retrospecto, que vocês já citaram aí, mas os últimos 10 jogos no Maracanã são 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e apenas 1 vitória do Corinthians. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo colocou time reserva, estava na ressaca do título da Libertadores. Então o Corinthians venceu um time reserva do Flamengo nesses últimos 10 jogos desde 2017. Precisa espantar essa estatística e, claro, tenta também espantar a crise. O treinamento aqui no CT Joaquim Grava, na parte da tarde, e já há uma conversa, depois a gente pode colocar em discussão também, uma estratégia do Corinthians, de repente esquecer as Copas, Libertadores está em situação difícil, também a Copa do Brasil precisa de uma vitória por 3 gols de diferença para avançar às quartas de finais e concentrar forças no Campeonato Brasileiro, porque o time agora está na zona do rebaixamento. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, direto aqui do CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians. Com vocês.
Nossa, e assim, o cenário que o Nicoletti traz pra gente, né, de espantar crise, espantar fantasma, espantar um momento ruim, é o pior jogo, é o pior momento pro Corinthians tentar espantar esse retrospecto ruim contra o Flamengo, né, Marra? Não, e aí as pessoas até, às vezes, falam, né, essa é a grande oportunidade de dar uma reviravolta, não sei o quê. Não, cara, na prática é péssimo. Porque o Flamengo dá sinais de estar se encontrando, porque é um Jorge Sampaoli que é um cara que costuma descobrir espaço para atacar. Não é sobre isso a minha pergunta. Porque a gente está aqui falando do cenário do Corinthians, de treinadores, e por um tempo essa foi a grande questão do Flamengo também, né? De tentar encontrar um caminho e troca de treinador, e mexe no time, mexe nas peças, e tem um Salvador, é o Arrascaeta voltando, enfim. Hoje o clima no Flamengo desse início de ano, talvez um momento mais tranquilo depois dessa atuação contra o Fluminense. Como que está pensando em termos de paz para o torcedor mesmo? Olha, Mari, talvez seja o momento mais esperançoso. Não dá para dizer tranquilo ainda, porque num simples jogo tudo pode mudar no Flamengo, né? Precisa de um longo período assim de vitórias e tudo mais para dizer que está tranquilo no Flamengo, mas é o momento mais esperançoso, eu diria, para essa temporada, porque há uma expectativa assim de ascensão dessa equipe depois do que apresentou contra o Fluminense nesse Fla-Flu do meio de semana na Copa do Brasil. O time perdeu oportunidades, sim. Mas se você fosse observar muitas prévias e tudo mais, todo mundo dizia até, talvez muito respaldado pelo que aconteceu na final do Carioca, que o Flamengo tivesse muitas dificuldades contra o Fluminense. Foi bem superior, né? Então isso deu uma grande expectativa e fisicamente o Flamengo se mostrou muito bem. O elenco, enfim, parece mais alinhado, todo mundo no mesmo nível ali fisicamente. Então isso dá uma grande expectativa de entregar o que o Sampaoli quer com muita intensidade, muita, enfim, movimentação, organização, tudo isso depende mais da questão física. Conversava até com algumas pessoas do Nindrubu, o Sampaoli dizia muito isso, que depende muito do físico. Então ele queria alinhar todo mundo. Parece que vai chegar nesse nível, está chegando, a gente só pode acompanhar nas rodadas seguintes aí, por isso esse jogo contra o Corinthians é bem importante, que é o seguinte ao Fla-Flu. O Pedro falou em ter todos fisicamente alinhados, na sintonia, e mais cedo ele falou do Remo, e eu gostei que ele falou do Remo. Porque o Remo é um esporte maravilhoso, onde não basta você ter força. Eu tô pensando no Remo... Não, o esporte. Remo Clube de Futebol. Falando que o Remo, né, ali só dá certo se você tem sintonia entre todos os remadores. Se você tiver um que rema errado, o barco já não vai andar. Já existe essa sintonia no Flamengo, do Sampaoli? Não. Ou ainda não, hein, Eugênio? Está encaixando isso ou ainda não? A questão é a gente olhar o jogo do Fluminense, né? O empate com o Fluminense, e entender que ele até agora, diante do passado do Flamengo recente, ele é um ponto de análise. Uhum. Ele não representa ainda um padrão de desempenho, tanto físico quanto técnico e também tático. Porque a gente olha o jogo anterior do Flamengo contra o Bahia, foi completamente diferente daquilo. A gente vai olhando para trás, o jogo do Fluminense ele é fora da curva. Ele é a exceção e não a regra do que a gente tem visto. Então, esse próximo jogo com o Corinthians vai nos dizer, já foi mais parecido com o jogo do Fluminense. Ou não foi, voltou ao que tinha sido contra o Bahia. É uma análise que a gente precisa ter continuidade para poder falar que está todo mundo remando no mesmo tempo, na mesma abraçada. Contra o Fluminense, deu uma impressão boa, muito boa. Mas, se a gente voltar lá atrás, contra o mesmo Fluminense, o Flamengo já tinha ido bem na final da Taça Guanabara, já tinha vencido o Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, ainda com o Vitor Pereira no comando. Então, não é conclusivo o jogo com o Fluminense. É um jogo em que o time jogou bem. Agora, vai jogar da mesma forma sempre? A gente precisa ver a sequência de jogos, e contra o Corinthians é mais um desafio nesse sentido. Olha, conseguiu repetir contra o Corinthians o que fez contra o Fluminense. Já temos aqui 2 jogos. E aí manter uma sequência. Se conseguir caminhar em crescimento dentro desse padrão, dessa ideia que foi apresentada contra o Fluminense, aí a gente pode assegurar. O Flamengo agora está no crescimento, e está no crescimento positivo, porque o jogo foi um sinal muito positivo. Se ele repetir aquele volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, é goleada. Se ele repetir aquela intensidade. Mas sabe por que eu não falo só nesse termo de goleada? Eu só não vou na mesma linha,
Porque, querendo ou não, contra o Atlético, foi um volume de jogo muito grande, mas também o Corinthians conseguiu, no primeiro tempo, fechar bem a casinha ali. Sim, até os 20 do segundo. Até os 20 do segundo tempo. Então, assim, o Atlético, claro, conseguiu chegar 1, 2 vezes ali, o Paulinho perdeu um gol, enfim. Mas eu acho que até um limite físico, até talvez cansar esses jogadores do Corinthians, se for na mesma toada, né? O Flamengo não necessariamente vai fazer uma goleada. Se ele quebra isso de cara, aí é diferente. É que o jogo é uma coisa muito louca, né? É. Você toma um gol de cara, ou você faz um gol de cara, você muda muito a cara do jogo. Sim. Antes da bola rolar, o que a gente imagina? O Flamengo jogando em cima do Corinthians. Jogando no campo de ataque, tentando criar espaço para finalizar e tal. Antes é essa cara. E essa cara, vendo a potência que é o time do Flamengo, e ainda não tem a cara do São Paulo como a gente está vendo ali, e nem é para ter, né? É apenas um início de trabalho. Essa cara de jogo, ela indica que o Flamengo vai ganhar. Porque uma hora a casa cai. Você fica lá atrás toda hora se defendendo, uma hora a casa cai. O Luxemburgo deve estar pensando isso também, né? Ele vai ter que criar situações para contra-atacar. Porque no jogo contra o Atlético, eu tô pegando como referência exatamente esse contexto de um time que gosta da bola, que vai propor o jogo e tá na sua casa. O mesmo contexto da Copa do Brasil. Se o Corinthians se organiza... Porque assim, eu lembro que teve 1, 2, 3 chances do Corinthians, assim, que às vezes recebeu de frente pro gol, chutou pra cima. Teve do Roger Guedes, teve do é o famoso Vera, né? Claro. Se essa bola entra, pode dar uma conotação de nervosismo pro outro lado. Pode... Às vezes você tem uma interpretação da arbitragem e isso muda ali o ambiente todo. Mas aí talvez o Luxemburgo preparar mais pro contra-ataque do que rezar para ter um contra-ataque vez ou outra, né? Então, galera, peço que se inscrevam no canal e deixem aquele like para fortalecer. Estamos juntos. Até o próximo vídeo e fui.